adequadamente essa lesão ao erário no bojo do procedimento investigatório. Por quê? Não é raro acontecer de este cálculo não ser bem formulado e estimativas absurdas aparecerem como forma de fundamentação de medidas drásticas de cunho cautelar. Ou mesmo gerando um impacto, inclusive midiático, porque a ação ganha publicidade normalmente, muito forte, ação de improbidade administrativa. Esse impacto se dá sobre as bases de estimativas surrealistas e sem fundamentação científica. O que ocasiona a lesão ao erário? Trago aqui como parâmetro para esse debate o problema relacionado a licitações em que as empresas ou a empresa vencedora, acusada por alguma razão ou de fraude ou de alguma dissonância na perspectiva dos preços praticados, presta os serviços à administração pública. E a jurisprudência tem reconhecido corretamente um princípio de formulação doutrinária, que é o da vedação ou enriquecimento sem causa da administração pública. Ora, isso tem que ser abatido do corpo da percepção sobre lesão ao erário, do cálculo. E não é possível simplesmente se presumir, quando se trata simplesmente de dispensa indevida de licitação ou qualquer procedimento do gênero, uma inexigibilidade que não era pertinente, mas o serviço prestado não se pode simplesmente presumir o prejuízo como se fosse possível ou lícito presumir o superfaturamento ou qualquer distorção do gênero, que merece sim ampla dilação probatória, cabal demonstração da sua ocorrência, o que já pode ocorrer no âmbito da própria investigação para evitar ações assodadas ou com conteúdos equivocados. E, finalmente, cumpre trazer aqui para debate o artigo 9º da Lei 8429 de 92, que diz respeito à proibição do enriquecimento ilícito. E estrutura, tanto na cabeça quanto nos incisos do artigo, uma série de comportamentos que abarcam preços dissonantes, que abarcam inobservância de formalidades legais para a obtenção de benefícios. Chama a atenção, no entanto, uma previsão muito específica que diz respeito ao enriquecimento sem causa aparente. Está lá no artigo 9º, inciso 7º. Enriquecimento sem causa aparente. Em primeiro lugar, os agentes públicos são obrigados a prestar contas do seu patrimônio, da sua evolução patrimonial. Mas, além disso, é óbvio que se constata que o problema do enriquecimento sem causa aparente requer monitoramentos interinstitucionais mais sofisticados, no lugar de simplesmente presunções contrárias aos princípios reitores do direito administrativo sancionador. Para tanto, existem ferramentas como a Declaração Anual de Bens e Rendimentos, o Imposto de Renda e, sobretudo, os sinais exteriores de riqueza, todos eles aptos a ensejar uma análise no campo investigativo, mas não ao ponto de inverter o ônus probatório em detrimento dos direitos de defesa da pessoa física ou jurídica, do acusado, o qual tem sim presunção de inocência e tem também
direitos de defesa. É óbvio que esses controles, se bem formatados no âmbito preventivo, funcionam ou funcionariam com enorme eficácia. O tratamento jurídico a ser dado a essa matéria, sem dúvida alguma, filtros e informações e trabalho de inteligência no monitoramento de situações selecionadas de forma criteriosa pela administração pública e pelas instituições fiscalizadoras. Portanto, o que se tem aqui em relação ao enriquecimento ilícito foge da regra geral do regime jurídico da improbidade administrativa, que pressupõe os seus peculiares princípios reitores, quais sejam, entre outros, além da legalidade e da tipicidade, a proporcionalidade. O enriquecimento não se perfectibilizará com um comportamento que não traduza ofensa e evidente enriquecimento, a tal ponto que configure uma autêntica sanção, uma multa civil em até 2 vezes o valor havido ilicitamente pelo agente público. Se se trata de uso de patrimônio público para fins privados, que tem sido considerado por muitos uma modalidade de enriquecimento indireto, é preciso que se comprove o conjunto de danos gerados por aquela prática tida como espúria. O volume da prática. Porque evidentemente que situações isoladas, que não raro têm merecido a incidência da fiscalização a cargo de instituições como o Ministério Público, podem gerar a sensação da desproporcionalidade em relação ao fato e no uso da ferramenta repressiva. Assim, portanto, a questão da tutela dos presentes, que podem ou não podem ser recebidos por autoridades públicas. Evidentemente que só os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ditarão essa lógica. Evidentemente que é possível um largo espectro para essas práticas, inclusive no meio ou político ou público estrito sensu, sem que traduza sequer conflito de interesses ou mesmo, e muito menos, a improbidade administrativa. No entanto, pode acontecer de que uma autoridade com poder de decisão sobre determinado assunto acabe se beneficiando de determinadas vantagens outorgadas a título de presentes que tornem incompatível a presunção de isenção da autoridade. Eis aí uma premissa básica. A presunção de isenção das autoridades ou dos agentes públicos em face de benefícios que possam vir a ser outorgados por particulares que com eles se relacionem. Portanto, na verdade, nos 3 blocos de que estamos tratando, lesão aos princípios, lesão ao erário e enriquecimento ilícito, que são casos típicos de corrupção, nós temos a importância desses vetores hermenêuticos contemporâneos, consagrados pelos tribunais superiores, quais sejam os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ao mesmo tempo, operam e incidem plenamente os demais princípios constitucionais do direito administrativo sancionador, tais como o princípio da legalidade, da tipicidade, da culpabilidade, todos informando a atuação sancionatória do Estado. Eu gostaria de pedir permissão, nesse momento, para abrir um pouco o nosso leque de reflexões com as
dando uma dinâmica ao nosso diálogo. Professor, a violação aos princípios, tipos previstos no artigo 2, incisos da Lei 8429 de 92, admite modalidade culposa em que extensão? A extensão da modalidade culposa e quais os tipos em espécie. Como eu referi, me parece oportuno consignar essa preocupação. Os tribunais superiores, especialmente o Superior Tribunal de Justiça, tem se posicionado de modo muito marcado sobre esse tema, não vem admitindo a possibilidade do ilícito culposo a partir da vulneração ao artigo 11 da Lei 8429 de 92. No entanto, nós pensamos e defendemos essa possibilidade justamente no momento em que existem algumas previsões pontuais, como a questão da prestação de contas, que objeto de omissão, ela pode acarretar a improbidade administrativa. E defendemos, portanto, que pontualmente, dependendo da estrutura redacional do próprio tipo, é possível sim o aperfeiçoamento da figura culposa, que se traduz na culpa grave e no erro grosseiro. Embora não seja este o entendimento que predomina largamente hoje no Brasil. Nós temos que ter noção de que o ilícito culposo, ele pressupõe a violação a deveres de diligência. E o erro grosseiro e a culpa grave, não raro, se aproximam bastante da figura dolosa também. Eles têm um campo de incidência que os torna muito próximos. São partes do elemento subjetivo da conduta. Tanto o dolo quanto a culpa, e aqui estamos tratando de culpa grave e de erro grosseiro. Desse modo, eu penso que com essas observações é possível constatar, sim, uma posição cristalizada já e consolidada dos tribunais superiores, repudiando o ilícito culposo e, ao mesmo tempo, uma crítica doutrinária externa, ou uma construção externa doutrinária, apregoando pela sua possibilidade, de modo muito pontual e de forma muito específica para uma ou outra figura abrigada no artigo 11. Eu também gostaria de relembrar que, pela natureza de normas sancionadoras em branco da improbidade e pelo Código Geral de Conduta que se consubstancia nessa Lei 8429 de 92, é possível ao legislador setorial criar novas modalidades de improbidade, como é o caso do Estatuto da Cidade, que criou a improbidade urbanística, ou da Lei de Responsabilidade Fiscal, que conta com a irresponsabilidade fiscal derivando em improbidade. É oportuno esse registro porque descartar a priori o artigo 11 do raio de incidência de um ilícito culposo significaria não reconhecer que esse mesmo artigo 11 ele pode ser acrescido de outras figuras típicas oriundas de legislações setoriais. Ou seja, sempre haverá o preenchimento do artigo 11 quando o legislador optar por uma previsão no sentido de uma transgressão que não gere nem lesão ao erário, nem enriquecimento ilícito, tornar-se passível das sanções contempladas no artigo 12, inciso 3º da 8429/92. Então, parece que esse é um fundamento mais detalhado, que não havíamos detalhado anteriormente, para o reconhecimento da figura culposa. E me parece que, do outro lado, o fundamento para o seu não reconhecimento tem sido uma concepção mais restritiva da legalidade, da tipicidade, no sentido de homologar a tese do silêncio eloquente da lei, que não
consagrou explicitamente a figura culposa, nem no artigo 9º, obviamente, nem no artigo 11, e apenas no 10. De um lado isso, e de outro lado, tentar mitigar o uso talvez abusivo, que com uma frequência, em alguns momentos, tem ocorrido no manejo da ação de improbidade administrativa e que, à luz da teoria do tipo culposo, esta perspectiva abusiva ou descontrolada ou desprovida de critérios poderia tornar-se ainda mais preocupante. Ou seja, mais uma vez, a dogmática e a própria jurisprudência talvez, uma especulação aqui apenas, uma distorção no campo metajurídico, no campo do funcionamento mesmo das instituições. E é preciso depurar, filtrar e reconhecer essas diferenças bem marcadas entre as categorias que estamos aqui trabalhando. Mais alguma pergunta? Como se pode comprovar um enriquecimento sem causa aparente previsto no artigo 9º, inciso 7º da Lei de Improbidade? Quais os requisitos para o seu reconhecimento? Muito obrigado pela pergunta, muito oportuna. É um tema muito delicado, eu diria complexo também, porque envolve mais do que propriamente o campo da dogmática jurídica. É um campo de gestão de informações e de produção de prova das instituições fiscalizadoras. O enriquecimento sem causa aparente poderia ser muito melhor monitorado, talvez, em qualquer país, não apenas no Brasil, e justamente porque demanda um aparato muito grande do próprio Estado, muito forte, muito tecnológico, suscita dificuldades. Primeiro porque se o Estado se agiganta muito do ponto de vista desse tipo de inteligência, digamos, de fiscalização, de monitoramento patrimonial, há também riscos de efeitos de sintomas ou de derivações patológicas desse tipo de gigantismo. Ou seja, o Estado que, sob pretexto de monitorar a evolução patrimonial de agentes públicos, passa a usar informações de inteligência para fins ilícitos, para manuseio de cenários favoráveis aos interesses públicos, não primários, mas até mesmo secundários. E ainda que fossem primários, já seria reprovável. Mas interesses públicos secundários. Quando não, interesses puramente políticos ou de natureza ainda mais subalterna. Portanto, preocupação com o gigantismo do Estado na seara de monitoramento das pessoas, de monitoramento da evolução patrimonial, de monitoramento dos indivíduos, de como eles se comportam, os sinais exteriores de riqueza, o acesso a todas essas informações e o uso dessas informações pelo Estado que se perfaz através de indivíduos. Portanto, isso suscita uma dificuldade concreta. Monitorar o enriquecimento sem causa aparente pressupõe, seguramente, uma situação absurdamente desproporcional, gritante, até um escândalo, em que, aí sim, atuando pontualmente, atuando no caso concreto, para aquela fiscalização, o Estado poderá encontrar os seus limites e uma finalidade pública muito bem estruturada na sua operacionalização. Portanto, repito, a discussão sobre o enriquecimento sem causa aparente passa também por uma reflexão sobre o tamanho do Estado nesse segmento de monitoramento de pessoas, de bens, de patrimônios, de indivíduos. Quanto mais gigante for o Estado aí também, maiores os riscos de distorções. De outro lado, a tecnologia permite sim atuação, cada caso concreto, a partir também dos relacionamentos e das estratégias interinstitucionais. Com a Receita Federal trabalhando com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas, com o Poder Executivo. E aí a possibilidade de que o Estado seja um só perante a cidadania. O Estado tem inteligência
se comporte como um ser inteligente, tenha controles e limites, evidentemente, mas que possa atuar balizado por aquilo que se designa como uma lógica interinstitucional, e não a lógica das instituições isoladas ou de uma autonomia decisória desprovida de conexão com outros entes, com outras instâncias, como muitas vezes ocorre, lamentavelmente, em campo de fiscalização dessa natureza. Portanto, o que nós temos aqui é uma figura, uma patologia, enriquecimento sem causa aparente, que exige do Estado o seu ônus probatório. Um ônus probatório no sentido de demonstrar a total desconexão do acréscimo patrimonial do indivíduo, e que normalmente não está com ele, mas com o nome de terceiros, em nome de pessoas que estão ali postas para isso, com a questão da evolução dos seus rendimentos, dos seus bens, e como deveria ser essa evolução à luz de uma determinada lógica econômica. Muito bem, estamos chegando aqui ao final desta aula, relembrando que o nosso curso é sobre improbidade administrativa. Hoje tratamos de teoria dos tipos, teoria da tipicidade. Buscamos, a partir do conceito da improbidade e do seu regime jurídico, ou seja, um ilícito de natureza administrativa que supõe dois pilares de transgressões extremamente graves, a desonestidade funcional grave, a ineficiência funcional grave, e que se submete ao direito administrativo sancionador. Como os tentáculos do direito administrativo sancionador funcionam na prática com o funcionamento da dinâmica que nós estamos tratando de repressão à improbidade administrativa por uma perspectiva humanitária e, ao mesmo tempo, eficiente. Encerrando, eu mais uma vez destaco o e-mail para perguntas, para dúvidas. Por favor, identifique-se no e-mail, identifique a sua pergunta, identifique o tema e o professor a que se dirige. saberdireito@stf.jus.br. E quem quiser as aulas, é só acessar o YouTube. O YouTube está no www.youtube.com/saberdireitoaula. Eu agradeço os telespectadores, convido para a próxima aula, trataremos da teoria da pena, e agradeço os alunos aqui presentes que prestigiaram também esse encontro. Muito obrigado.